Sorriso com dente amarelo e desgastado dá um aspecto de um sorriso de uma pessoa idosa, não é mesmo? Olha esse caso aqui que chegou para mim no consultório. Olha só. Pois é. Observa que se você for parar para pensar quantos anos essa pessoa tem, provavelmente você vai dar mais de 50 anos para ela, não é mesmo? Só que não, esse paciente tinha apenas 32 anos quando chegou no meu consultório. Ele chegou no meu consultório há mais de 10 anos atrás, com histórico de bruxismo muito severo e, além disso, erosão ácida. Ele tinha o hábito de tomar muitas coisas ácidas. Depois de uma avaliação e um planejamento minucioso, a gente conseguiu transformar esse sorriso através das facetas de porcelana. E olha só como ficou esse resultado. Olha que coisa incrível, não é mesmo? Eu sou apaixonada nesse caso. E além disso, tem mais de 10 anos que eu faço o acompanhamento dele. Ou seja, mesmo um paciente que tem um bruxismo severo, ele fazendo o tratamento de maneira correta, ele pode sim realizar os sonhos de ter um sorriso perfeito novamente. Então, se você quer ter um sorriso como esse, clica aqui embaixo e agenda agora mesmo o seu horário comigo. Hoje eu vou te contar um dos casos mais incríveis que eu já fiz no meu consultório. Essa é a Mayara, uma jovem engenheira, influencer e mãe do Bernardo. Como ela mesma contou no Instagram, desde pequena ela sofria na hora que ela sorria, porque ela sempre tinha que ficar segurando o sorriso para a gengiva dela não aparecer tanto nas fotos ou então em algum evento que ela participava. E isso incomodava ela demais. Ela achava que isso não tinha solução, porque o caso dela, na cabeça dela, era tão complexo que não teria jeito. Até que apareceu eu. Então, primeiro, começamos fazendo uma cirurgia na gengiva para remover o excesso. E além disso, fizemos botox para sorriso gengival. Assim, o lábio dela não ia subir tanto na hora que ela sorrisse. E os dentes? Os dentes eram pequenos e nem tão branquinhos. Então, com isso, a gente colocou as lentes em resina. E, gente, olha esse resultado! Olha esse resultado, gente, não ficou incrível? Agora ela ficou parecendo capa da Vogue. E além disso, ficou com uma cara de rica, não é verdade? E agora, com um sorriso perfeito, a Mayara pode sorrir à vontade, sem ter vergonha. Isso só mostra que com um tratamento certo, todo mundo pode sorrir e ainda brilhar mais. Então, se você também tem esse sonho, vem comigo e vamos realizar essa mágica juntos! Eu realizei o meu sonho de criança, transformando os dentes da secretária da escola que eu estudava. Esse é o Transformando CPFs da Eliana. Quando eu era criança, o dente da Eliana me incomodava. Toda vez que eu entrava pela escola, eu olhava ela sorrindo e eu pensava: gente, o que aconteceu com esse dente da Eliana? Depois ela veio me contar que outras crianças já perguntaram: Eliana, o que aconteceu com o seu dente? Tá caindo? E ela não veio aqui no consultório para tratar a estética dos dentes. Ela veio para uma consulta de rotina. E eu falei: Eliana, você nunca se incomodou com esses seus dentes? E ela falou: doutora, a vida inteira. Só que todo dentista que eu ia falava: isso não tem jeito. E agora eu tô velha para poder tratar desses dentes. E eu falei: que isso, Eliana? Nunca é tarde. Bora tratar esse dente aí. Na minha opinião, a gente vai pedir umas documentações e eu vou te encaminhar para a doutora Wendy, que é a ortodontista que atende no meu consultório. E depois de alguns estudos, a gente chegou à conclusão que sim, ela era apta a usar o aparelho. E, gente, olha como que era o dente da Eliana. Não era mesmo diferente?
Olha só que coisa mais linda que a Eliana ficou. Olha ela no Dia da Mulher aqui no consultório. Ai, gente, não aguentei. E agora me conta nos comentários, existe idade pra gente realizar um sonho? Doutor, usei aparelho, mas quando eu tirei, sobrou um espacinho entre os dentes da frente. A dentista fez uma resina, mas eu não gostei do resultado. Além disso, toda vez que eu tento fazer clareamento, o meu dente não clareia do jeito que eu quero. Tem como a gente resolver? Foi assim que essa paciente chegou ao meu consultório. É sempre bem desafiador quando o paciente já tem um dente bonito e só quer mudar alguns detalhes. E ela tinha uma preocupação muito grande de não ficar um branco artificial, então por isso ela escolheu a cor BL4. E ela também tinha um desnível de gengiva na parte superior, só que quando ela sorria isso não aparecia. Então ela também não quis fazer nenhuma gengivoplastia. E esse foi o resultado final. Se você gostou, me segue aqui para ver mais casos como esse. Tem uma coisa que a gente nunca esquece: o primeiro sorriso que a gente se sentiu amado. Provavelmente esse sorriso foi dado pela sua mãe. Quando você nasceu, quando você errou, quando você acertou, quando você recomeçou. Mesmo ela estando cansada, ela tirava todas as forças para sorrir e te incentivar a continuar. Hoje eu sou mãe, tenho minha avó, e vejo que isso passa de geração em geração. O sorriso é aquele lugar que a gente volta quando tudo tá meio pesado. E também é ele que a gente lembra quando tudo se passa. Quando a gente lembra da pessoa que a gente ama, que já se foi, a gente nunca lembra dela séria. A gente sempre lembra dela sorrindo. O sorriso, ele é uma herança, porque quando tudo se vai, ele permanece. Então eu gostaria de desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Continue espalhando seu sorriso, porque o seu filho vai lembrar dele quando você não estiver mais aqui. Nossa, sonhei que fiquei sem dente. Esse é o Transformando CPFs da Renata. A Renata, quando era pequena, caiu de bicicleta, quebrou logo o dente da frente. E desde então, ela andava tendo muitos problemas com esse dente. Isso trazia muita insegurança para ela, porque sempre que ela ia no dentista, eles ficavam remendando esse dente. Até que um dia ela foi comer uma coxinha e o dente da frente dela caiu. Depois desse incidente, a luta dela continuou. A gengiva dela ficou escura e isso começou a trazer um grave problema de autoestima para ela. Toda foto que ela tirava, olha só as fotos. Olha, ela não sorria direito, olha, tem mais. Olha só essas fotos, gente. Até que um dia, ela olhando o Instagram, ela se deparou com um post meu. Com isso, eu coloquei 2 trabalhos de porcelana, uma faceta de porcelana e do lado uma coroa de porcelana. Desse jeito, eu eliminei completamente essa linha escura que aparecia no sorriso e a gente conseguiu então igualar a cor dos dentes com os dentes vizinhos que ela tinha. E ela ficou tão satisfeita, gente. Olha essa foto dela sorrindo. Olha a diferença. Olha só.
Olha como que ela tá sorrindo, gente. Tem preço isso? Fala sério. Você não tem mais que ficar segurando o sorriso? E ela agora é uma paciente completamente satisfeita e segura. Então, se você também tem essa insegurança ou conhece alguém que tem, esse post pode ser um sinal do universo para que você mande uma mensagem agora mesmo para mim, para a gente resolver esse problema de uma vez por todas. Essa é a Gabi, astróloga, amante dos livros, esportista e, além de tudo, linda, não é mesmo? Mas tinha um detalhe que incomodava. Sabe aquele detalhe que só a gente vê? Só que a gente olha no espelho e aquilo lá sempre tá perturbando a gente. A gente fala com os outros, mas ninguém percebe. Ouve o que a Gabi tem a dizer. Essa insegurança, ela tá muito relacionada ao tamanho do meu dente de cima. Vou sorrir pra vocês terem ideia. Tá vendo? O meu dente é bem pequenininho, mas foi um sorriso bem modesto, que geralmente é o sorriso que eu dou. Quando eu dou aquele sorrisão, a gengiva aparece muito. E isso é uma das coisas que incomoda. Então hoje eu tô indo fazer um procedimento pra gente arrumar com a doutora Evina Galvão. Então, como isso realmente era uma dor para ela primeiro colocou Invisalign, que é aquele tipo de aparelho transparente com a dentista do meu consultório, a doutora Wendy. Nisso, depois dos dentes alinhados, ela foi fazer a gengivoplastia, que é um procedimento onde a gente tira o excesso de gengiva que aparece quando a pessoa sorri. E olha esse resultado. Não ficou ainda mais gata? Como melhorar uma mulher dessa com essa beleza? É quase impossível. Mas o tratamento dela ainda não terminou. Ainda estamos construindo esse sorriso. Agora, a próxima etapa é ela fazer um clareamento. Antes, ela achava que ela fosse precisar até colocar lentes. Como eu sou muito sincera com os meus pacientes, depois de um clareamento, eu tenho certeza que esse sorriso vai ficar perfeito e ela não vai precisar colocar lentes. E agora me conta o que você achou dessa transformação aqui nos comentários. Você, que tem medo de dentista, já ouviu falar na solução da sedação com óxido nitroso? Você sabe o que é? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar em detalhes como isso funciona. Esse tipo de sedação funciona da seguinte forma. Através dessa máscara, o paciente fica respirando um gás, que é uma mistura entre o oxigênio e o óxido nitroso. Quando a gente faz a junção desses gases,
ele causa no paciente um tipo de sedação consciente, onde o paciente consegue interagir com o profissional, falando se ele está sentindo alguma coisa, ele consegue saber tudo o que está acontecendo no ambiente, porém tira aquela sensação de ansiedade, de medo, de pavor, do que vai acontecer logo em seguida, porque muitos pacientes que têm medo relatam isso, de que ficam com medo do que vai acontecer, se ele vai sentir dor. Como o paciente fica extremamente relaxado, mas ainda assim interagindo, isso traz muito conforto e confiança para o paciente. Além disso, nós temos duas vantagens. Não temos contraindicação por idade, podemos fazer tanto em crianças quanto em idosos. E a outra, você simplesmente vai ficar sedado somente no período do procedimento. Você, quando termina, pode sair daqui, pode malhar, pode voltar ao trabalho e não precisa nem vir com acompanhante. Porque simplesmente eu removo o óxido nitroso e deixo o paciente alguns minutos respirando somente o oxigênio puro. Com isso, o paciente sai daqui completamente normal. E aí, você gostou dessa novidade? Tem medo de dentista e agora começou até a ter uma certa coragem depois de saber que isso existe? Me conta aqui nos comentários. Hoje eu vou te passar 3 informações sobre o clareamento dental e a última é a mais importante. Primeiro, o clareamento dental é um tratamento e não apenas um procedimento. E para você realizar, você precisa estar com a saúde bucal em dia. Não pode ter gengiva sangrando ou cárie. E a segunda, não tem mais restrição alimentar. Você pode tomar seu cafezinho, seu vinho, seu açaí, que não vai interferir no resultado do seu clareamento. E a terceira é que quem tem sensibilidade também pode fazer clareamento. Só que antes a gente vai ter que fazer um tratamento para melhorar a sensibilidade. Então, se você quer ficar com o dente branquinho, clica aqui embaixo e agende agora mesmo a sua consulta. Talvez você que me segue aqui não sabe um pouco da minha história. Eu, desde muito pequenininha, falava que meu sonho era ser dentista. Minha mãe nunca entendeu por que eu falava isso, porque eu não tenho nenhum dentista na família. Mas esse sempre foi meu sonho. Quando eu era pequena, eu pedi uma Barbie dentista. E minha bisavó falou, vou te pedir uma promessa. Se eu te der essa Barbie dentista, você promete que vai ser dentista? Eu prometi e realmente cumpri a promessa. Só que, infelizmente, ela não estava mais entre nós quando eu realizei esse sonho. Mas da onde ela estivesse, ela com certeza estaria muito feliz. Só que até aí eu te contei como eu me tornei dentista. Só que nem sempre foi fácil. Eu sou filha única e os meus pais ficaram de cabelo em pé quando eles realmente viram que eu queria fazer odontologia. Para quem não sabe, odontologia é uma faculdade onde exige um investimento muito alto, que além da mensalidade tem aquelas famosas listas de materiais que custam muito dinheiro. Pois é, meu pai e minha mãe tiveram que se esforçar demais para conseguir realizar o meu grande sonho de ser dentista. Depois disso, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar no consultório de uma dentista que me deu uma oportunidade. E de lá, eu comecei a investir em especializações. A minha primeira especialidade foi em periodontia, que é quem trata de gengiva. Depois eu fiz implante, prótese e hoje eu realmente trabalho com o que eu mais amo, com a estética do sorriso das pessoas. O meu maior prazer é conseguir ver os meus pacientes sorrindo e realmente com as vidas transformadas. Para mim, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Além de ver esses sorrisos transformados, essas vidas modificadas, eu amo a conexão que eu crio com os meus pacientes. Todos eles se tornam amigos e posso dizer que até amigos íntimos. Eu realmente sou muito grata a Deus por eu conseguir fazer o que eu mais amo. Eu não acho que é um trabalho. Eu falo até que eu vou me divertir quando eu vou pro meu consultório. Então, eu sou grata a Deus e a você que confia em mim para cuidar do seu sorriso. Sorriso com dente amarelo e desgastado dá um aspecto de um sorriso de uma pessoa idosa, não é mesmo? Olha esse caso aqui que chegou para mim no consultório. Olha só. Pois é. Observa que se você for parar para pensar quantos anos essa pessoa tem, provavelmente você vai dar mais de 50 anos para ela, não é mesmo? Só que não, esse paciente tinha apenas 32 anos quando chegou no meu consultório. Ele chegou no meu consultório há mais de 10 anos atrás, com histórico de bruxismo muito severo e, além disso, erosão ácida. Ele tinha o hábito de tomar muitas coisas ácidas. Depois de uma avaliação
e um planejamento minucioso, a gente conseguiu transformar esse sorriso através das facetas de porcelana. E olha só como ficou esse resultado. Olha que coisa incrível, não é mesmo? Eu sou apaixonada nesse caso. E além disso, tem mais de 10 anos que eu faço o acompanhamento dele. Ou seja, mesmo um paciente que tem um bruxismo severo, ele fazendo o tratamento de maneira correta, ele pode sim realizar os sonhos de ter um sorriso perfeito novamente. Então, se você quer ter um sorriso como esse, clica aqui embaixo e agenda agora mesmo o seu horário comigo. Você é professora e tem uma rotina estressante, você deve estar com bruxismo. Esse era o caso da Tatiane. Olha a fotinha dela, parece uma princesa indefesa, frágil, não parece? Pois é, mas na verdade ela é professora e ela desgastou muito o dente dela por causa realmente dessa rotina estressante que, se você é professora e está assistindo esse vídeo, você sabe que é verdade, não é mesmo? E nisso a gente então fez as lentes em resina com o melhor material premium, que no caso vai ser ótimo no caso dela, que vai conseguir sustentar toda a força que ela faz no bruxismo, mas ela também tem um segredo. Ela é uma paciente muito disciplinada e usa a placa dela todos os dias, até para um cochilinho rápido à tarde ela usa, porque é bom a gente lembrar que quem tem bruxismo pode sim colocar lentes em resina, mas ela tem que usar uma placa para proteger esses dentes. E nisso a gente fez as lentes e olha como que essa mulher ficou ainda mais bonita. Era só o que faltava mesmo, não é verdade? Não tá lindo? Então, se você é professora, você pode agendar uma consulta, porque aqui eu tenho uma porção de professora e eu tenho a solução para o seu caso. Você lembra como era o sorriso do Ronaldinho? Com dentes separados, curtos. Muita gente dizia que ele não iria mudar esse sorriso porque isso era a marca registrada dele. Mas olha só como ficou quando ele transformou os dentes. Ficou muito melhor, não é mesmo? Imagina como a confiança dele não melhorou. E você, será que não está na hora de renovar o seu sorriso? Você pode ter medo, às vezes, de começar uma mudança e nem gostar de como vai ficar. Medo de mexer e ficar até pior. Mas antes mesmo de nós fazermos o seu tratamento, você vai passar por uma consulta de avaliação, um planejamento, vou te mostrar fotos. E sim, você vai se sentir completamente confiante antes mesmo de iniciar o seu tratamento. Se você gostou disso e quer dar um passo para essa transformação, clica aqui embaixo e vem conversar comigo. Acabei de fazer as facetas, eu amei o resultado. Eu tinha muito receio, tinha muito medo de ficar artificial, né? E pra mim foi muito bom, porque eu enfrento o problema do bruxismo desde a infância. E as resinas comuns, elas acabam quebrando com facilidade. E também dá umas manchinhas. E agora eu vou ter uma durabilidade maior. E com certeza indicaria para outras pessoas fazerem também, porque é um investimento que a gente faz na gente e garante uma segurança maior e um sorriso mais bonito. Você sabia que nem toda cárie dá para enxergar? Essas cáries são chamadas cáries ocultas. Elas podem ficar escondidas entre um dente e outro ou até mesmo debaixo de restaurações antigas. Elas só conseguem serem detectadas através de um exame clínico ou através de radiografia. Por isso, é tão importante manter as visitas ao dentista de forma regular. Os 3 sintomas principais de alerta são: sabe aquela dor ao mastigar alguns alimentos duros, com grãos? Então, isso aí pode ser o sinal de uma cárie oculta. Assim também como você ter um certo mau hálito mesmo mantendo uma boa higiene. E terceiro, se você ver manchas brancas no seu dente. Pois é, a cárie ela começa com uma mancha branca.
Então, a melhor forma de prevenir é usando o fio dental regularmente e também vindo ao dentista. E aí, me conta aqui nos comentários se você já sentiu algum desses sintomas.